baita pesquisa Atlas, tá? Variando entre 5.3 a 5.8. Tô chateado? Tô, era pra cravar o 6. O 6, porque o 6 afasta muito do 5, entendeu? 6 é um número tipo, ó, começou a outra metade do 0 a 10, entendeu? Tipo, de 6, ó, começou. Queria o 6, queria. Mas na próxima, Atlas, cara, a gente tem que bater 7. E aqui, o gostoso dessas Atlas, uma melhor que a outra todo mês, é a gente botar metas. Cara, a próxima é 7, então a gente tem que trabalhar muito mais. A gente tem que continuar divulgando muito. O que eu vi em Santa Catarina foi colossal. Foi assim, como as famílias estão se envolvendo nas campanhas. Na pré-campanha, vai. Como realmente os jovens levaram os mais velhos, levaram os pais, como tá tendo um engajamento gigante e como nós estamos grandes no Sul, né? Naquele cenário lá com o Fernando Haddad, pelo amor de Deus. 9.6 na região Sul. 9.6, tá? E a gente vai falar muito dessa pesquisa. Primeiro eu faço já o meu disclaimer sobre pesquisas. Eu sempre achei, e isso vai muito tempo, vocês vão pegar análises renais de 2020, analisando os números do Bolsonaro na pandemia, usando a Atlas. Tá? A Atlas é um instituto muito sério. E por que eu referendo a Atlas como o mais sério de todos? Por uma razão bem simples. A Atlas é um instituto internacional que não pode vender os seus serviços aqui porque eles dependem de credibilidade mundial. O principal produto que eles têm a vender é a qualidade do método deles, a credibilidade deles, porque eles querem vender para todo mundo no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos. Acertaram, portanto, Hungria, acertaram Argentina, acertaram Chile. E é um instituto, portanto, que trabalha com um nome mundial. Tem certos institutos aqui que estão loucos para vender para uma prefeitura, para um governo estadual, para um partido político. E aí, né, você teve um instituto aí que vendeu pontos para um pré-candidato a governo no estado do Rio de Janeiro. Não vou falar. Eita! Mas falei, né? Vendeu. É só pra saber, porque isso tudo chega neles, né? E vão ver e falar, ó, sim, todo mundo sabe. Então, então eu trato a Atlas de uma maneira diferente. Só que eu não posso não notar a importante subida que nós tivemos no Instituto Nexus anteontem, porque o Instituto Nexus trabalha por telefone. E um instituto que trabalha por telefone, me tirando de 2, me jogando pra 4, é sintomático de um crescimento que eu acho que as outras pesquisas vão ter que fazer um ajuste. Tem pesquisa ainda me dando com 1 a 2%. Pesquisa que me coloca com 1 a 2% tá de zoeira, tá de picaretagem, tá de chablausagem, vamos mudar aqui, tá? Mas Renan, me explica. Deixa eu explicar um negócio. Não existe nenhum eleitor do Caiado fora de Goiás. Não existem. Não existem eleitores do Zema fora de Minas. É um resíduo. É um resíduo. Não existe um movimento organizado de pessoas apoiando a candidatura do Caiado em São Paulo, em Minas, no Rio. Não existe. Não existe. Agora, existe em todos os estados de federação, isso para mim é pré-candidatura, existe para do Lula e existe para do Flávio, que são as únicas 3 candidaturas sérias nessas eleições. A Capite, assim, Capisco. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Se o Zema for pro Paraná fazer pré-campanha, a turma do Novo do Paraná fará campanha pro Flávio, porque eles apoiam o Flávio. Se o Zema for pro Maranhão, tem lá um candidato lá do Novo ao governo, ele já faz campanha pro Flávio. Se o Zema for pro Rio Grande do Sul, o Marcel é Flávio. E o Caiado? Se ele for encontrar o pessoal do PSD da Bahia, o PSD da Bahia é Lula, Otto Alencar, estão lá na máquina do Jerônimo. E se ele for pro Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Se ele vier pra São Paulo, alguém vai fazer campanha alguém do PSD vai fazer campanha pro Caiado aqui em São Paulo? Então a coisa já começa quando os caras sequer têm partido de verdade. Eles têm lá uma cadeira, eu sou o pré-candidato. Então, né, não existe essas pré-candidaturas. As pré-candidaturas que representam teses de Brasil conflitantes são a do Lula, a do Flávio e a do Renan Santos. Lula representando as esquerdas brasileiras no maior partido da história do Brasil, provavelmente, que é o PT, representando uma tradição socialista, com um governo de coalizões, como foram todos os governos do Lula e da Dilma, aliada dessas esquerdas latino-americanas, profundamente anti-americana. Esse é o PT. Defendendo aí o legado do governo Lula e defendendo a continuidade dele com, talvez, né, uma suposta tentativa de industrialização. O projeto do Flávio é o projeto manifesto do Centrão brasileiro. O Flávio representa a fusão final entre a direita brasileira, que era olavista, que se mesclou com igrejas evangélicas, que se mesclou com elementos policialescos da política brasileira,
com o Centrão, e aí virou essa amálgama do Centrão, que é muito mais Centrão do que qualquer outra coisa. E referendo a uma tese que as esquerdas sempre tiveram, de que o Centrão e que a política oligárquica velha brasileira são a direita em si. E eu represento uma nova leitura de Brasil, uma nova forma de governar o Brasil e uma nova visão do Brasil sobre si próprio e sobre o mundo. São essas três opções que nós temos de verdade. O resto, não existe um projeto Caiado. Ronaldo Caiado vai administrar Brasil como Goiás. Ronaldo Caiado vai administrar os azeites. Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado vai fazer... Não tem nada. Com todo respeito, Goiás, eu não quero viver num grande Goiás. Entendeu? O Brasil não é Goiás, com todo respeito ao Goiás. E não tô falando que o Goiás é pior do que é o Brasil. Muito pelo contrário, hoje o Goiás está melhor do que é o Brasil. É que o Brasil tem necessidades e potencialidades diferentes de Goiás. Coisa que o Caiado não entende. Nunca entendeu na vida dele como político nacional. E o Zema, que, cara, é um projeto anexo ao bolsonarismo. É um projeto anexo ao bolsonarismo. Com um discurso... isso, Zema tá... Você não tá enfrentando o sistema. Ele fala dos intocáveis. Zema, seu intocável é o Bolsonaro. Você tem os seus intocáveis. Por exemplo, todos os empresários que vocês deram renúncia fiscal lá em Minas Gerais e vocês não revelam. Eles são intocáveis do Zema. São os intocáveis do Zema. Vai falar desses caras ali, que receberam um monte de benefício fiscal com o Estado todo endividado. O Bolsonaro é o intocável do Zema. Vai falar mal do Bolsonaro na frente dele. Vai falar que um Bolsonaro cometeu crime. É o intocável do Zema. Então não adianta ficar fingindo que é antissistema. Eu sou antissistema, que eu vou brigar com... Você não vai nada, cara. Você só tá fingindo aí um negócio aí porque sua equipe fez uma pesquisa. Olha, o público do Bolsonaro liga com o STF. Então vou atacar o STF. E ganhou o prêmio ali do Gilmar. Entendeu? Então, são essas candidaturas, não são nada. Elas não representam nada. As únicas três que representam alguma coisa: Lula, Flávio, Renan Santos. E são essas pré-candidaturas que interessam. Tanto que, quando você pega a composição do eleitorado dos três, a do Lula tem um eleitorado à esquerda, a do Flávio tem um eleitorado à direita, e a do Renan, não vou falar em terceira pessoa igual Ronaldo Caiado, porque Ronaldo Caiado conhece terra rara. São esses os três projetos em disputa no Brasil, e o meu projeto, ele representa um tipo de Brasil diferente, com discussões diferentes. É um Brasil que realmente assim, não está preocupado assim, com a ameaça comunista. Porque... Veja, o Brasil é mais comunista nos lugares mais centrônicos, não nos lugares mais à esquerda. É paradoxal, mas é verdade. Um município no interior do Maranhão controlado pelo PSD, ele é mais comunista, ou seja, as pessoas dependem do Estado e não há atividade econômica privada, do que, sei lá, uma prefeitura de Araraquara, que é do PT aqui em São Paulo, entendeu? É tudo muito maluco. Assim, é um eleitorado que está preocupado em grandeza, em consumo, em saber que seu país vai ser importante, em novas oportunidades, em destruição do crime. É outra coisa. Então, eu só quero falar sobre o meu approach, tá? Claramente a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, falando o que nós estamos falando, e crescendo nesse espaço eleitoral que ninguém está dando bola. Quer falar de propostas para um Brasil que quer respostas de propostas, tá? E gerar uma massa crítica militante que tem um determinado efeito. Ela vem e fica. Quem vem para nossa causa, fica. Enquanto nos outros, flutua. E está vindo e ficando por quê? Por que está ficando, meus amigos? Como eu disse, você tem três projetos para o Brasil. O do Lula, o do Flávio e o nosso. Portanto, quem vem vai ficar no nosso. Igual um dia, nos anos 80 e 90, uma galera chegou no Lula e ficou. Igual o voto antipetista fixou ali no Flávio. Só que isso funcionou nas gerações mais velhas. Isso é um trend dos nossos pais e avós. A nossa geração vai se organizar em novos modelos. Por isso que os mais novos estão vindo. E eu tenho grandes notícias. Abra aí a pesquisa Atlas. Vamos lá. Aqui é um dos cenários, né? Renan Santos com 5.3, Caiado. Ronaldo Caiado tá com 6.3. Ronaldo Caiado Goiás. Se achar o vídeo, por favor, do Ronaldo Caiado falando sobre disprósio e terras raras, que ele deu uma coletiva, falando em terceira pessoa, você fica constrangido. Primeira coisa, vamos lá. Aldo Rebelo, por mais que ele seja o candidato mais interessante, depois de mim, claro, em termos de proposta ali dos demais, 0,3%. Até saiu uma matéria hoje que ele não vai mais, o partido não quer manter a candidatura dele. Ele é um cara que ele ia conferir alguma elegância no debate público e tal, mas o partido dele, o Democracia Cristã, o partido do pai do deputado JHC, né? Acho que o prefeito de Maceió, JHC, então, né? Augusto Cury, 1,1%, não pegou no tranco. E aí tem o Caiado, o Zema ali disputando e tal, né? Vamos descer um pouco. Desce. Aí tem coisas interessantes, tá?
Vamos lá, dá um zoom. Homem de Renan Santos, 9 e mulher 2.2. Você fala, mas isso é bom? Pô, era 0 ponto alguma coisa que eu tinha de mulher. Eu realmente cresci muito entre as mulheres. E no outro cenário eu tenho mais de 3% entre as mulheres, tá? Isso é um baita notícia. 16 a 24 anos, eu parei de crescer entre os 16 a 24 anos. Eu mantive 22.4, mas qual é a novidade? Palmas aqui para um mix de Z e Millennials, os Zillennials, tá? 11.5 já. Cara, 11.5 entre os Zillennials. 11.5. Isso é uma baita notícia. Por quê? Porque tá tendo o efeito transbordo. O geração Z transbordou através das suas conexões sociais, de vida, amigos, para o Zillennial, que é o Z com... Na verdade, não é nem o Z, né? O 16 a 24 anos, Orlando, é alfa com um tiquinho de Z. O 25 a 34 é Z com alfa. Não, Z com Millennial. É Z com Millennial. É o Zillennial. Então, é isso. E aí, quando é Millennial puro, né, que é 35 a 44, tá? Aí eu caio. Aí eu vou pra 1.2. E aí você vai pra 45, 59, que é o geração X, aí é 0.4. Aí 60 a 100 é 0.2, ok? Ou seja, a gente ainda vai buscar os mais velhos, só que é um processo. A gente tá empurrando do 16 a 24, empurrou, aí entrou no 24, do 25 a 35, aí já entra do 35 a 45. É um processo, a gente vai empurrando. E vamos subindo. Né? Outro elemento ali, tá? Entre evangélicos. Tô com 10%. Aí, 10% entre evangélicos. Crente sem religião, 6.3%. Que é uma coisa muito urbana, o crente sem religião. Vamos lá. Pro não votei no segundo turno. Isso é muito engraçado. Ali embaixo. Aí, voto presidente no segundo turno 2022. Voto branco e nulo, eu tô em primeiro com 42.6%. Ou seja, o candidato que não é nenhum nem outro, o pré-candidato, sou eu. Sou eu! Eu represento a negação dessas duas merdas que estão aí. Eu e meu grupo, para não parecer que eu tô sendo aqui... Eu e meu grupo, o Movimento Brasil Livre, hoje o Partido Missão, nós representamos um Brasil que teve coragem, que teve bagos para invalidar aquelas duas alternativas lixo que havia em 22. E o não votei, que é praticamente a mesma coisa, né? 21%. Né? Aí vai lá, por regiões. Nessa aí eu tô muito forte na região norte, por alguma razão. Aí tem o cenário 2. Cenário 2, tem uma região, mas eu quero comentar na outra da região. Que é o cenário do Haddad, não é esse. O cenário do Fernando, é esse aí. Cenário com o Haddad, né, eu capturo um pedaço dos eleitores do Lula, maior. Eu ganho 0,5%, eu vou para 5,8%. O Caiado é ultrapassado pelo Romeu Zema e o Augusto Cury ganha 0,2%. O Aldo Rebelo ganha também 0,2%. Pois bem, neste cenário, olha só que interessante, eu tenho 8,8% com homem e 3,2% de mulher. Eu subo entre as mulheres, ou seja, lá no Nordeste... Provavelmente no eleitor feminino jovem que está me acompanhando, a figura da Haddad não é conhecida, porque ele não é o cara que concorreu 18, que ele concorreu 18, pode ter um recall dele. Ele é um índio da fazenda impopular que proibiu as blusinhas e tal. Então, não fazem essa associação simples como o cara do Lula. Dá o zoom aí. Homem e mulher, aí vamos por idade. Aí por idade é aquela mesma coisa, acompanhando a tendência. 16 a 24, 21.9 e 25 a 34, 14.3. Já, né, o Zillennial já melhorando. E aí acompanha o mesmo padrão, agora vamos por região aí. Nordeste 5.4, Sudeste 4.5, ou seja, eu sou melhor no Nordeste do que o Sudeste. E por que isso é uma boa notícia? Eu falo, mas não, você é do Sudeste, você é paulista. Meu amigo, eu rodei todos os lugares e ainda não vim rodar na minha casa. Eu tô fazendo literalmente a lição de casa fora de casa. Quando eu começar a gravar coisas sobre São Paulo, rodar São Paulo, o lugar mais populoso do Brasil, isso aí vai subir. Só que isso vai subir com um impacto muito maior, porque é a região mais populosa do Brasil. Então eu tô fazendo os lugares mais difíceis primeiro, tá? Então Nordeste, Sudeste 4,5, região Sul 9.6. 9.6, tá? 9.6. Norte 8.7. Tanto no cenário com o Lula quanto no Haddad, eu tô muito forte na região Norte. Isso se explica por várias razões. Eu gravei muito conteúdo sobre a região Norte e o foco da nossa pré-campanha, o foco municipalista, ele tem muito a ver com a vida horrível dos municípios da região Norte. Então, como eu descobri que o Maranhão não é Nordeste, o Maranhão é Norte, agora, Renan, você não sabe geografia? O Maranhão, culturalmente, geograficamente,
em termos, vamos dizer, de biomas, o Maranhão é muito mais norte do que nordeste. Tá? Não é a mesma coisa. Não é. O Maranhão é muito mais norte do que nordeste. Então, o Maranhão já representa, e eu vi como eu tô gigante no Maranhão, um tipo de política mais próximo da região norte do que do nordeste. Por isso que o nosso tour no norte vai ser tão importante. Tá? Centro-Oeste 4.1 é a região que eu tô pior. E você também nem pisou lá? É verdade. Você não pisou e você quase não gravou nada também, né? Sobre Centro-Oeste, rapaz. Branco e nulo 44%. Não votei 22%. Nós, o povo do norte. É isso. Então, assim, é um fenômeno muito interessante que a gente tá vivendo. Aliás, a gente vai precisar marcar nossa tour pelo norte, nitidamente isso. E eu vou precisar de grana, Geld, Pengar, Money, tá? La Plata, vamos precisar, tá? Porque são viagens caras. As viagens que nós fazemos para lugares em que a gente precisa de equipe de segurança, em que a estrada é muito difícil, são essas aí. E tem muitas distâncias a percorrer também. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL e também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima!